29. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, altera a Lei 8.137, o Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal e a Lei 7.347. Revoga dispositivos da Lei 8.884 e a Lei 9.789 e da outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições Gerais. Capítulo 1. Da Finalidade. Artigo 1º. Esta lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, SBDC. Esses dispõem sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta lei. Capítulo 2. Da territorialidade. Artigo 2º. Aplica-se esta lei sem prejuízo de convenções e tratados, de que seja signatário o Brasil, às práticas cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos. Parágrafo 1º. Reputa-se domiciliada no território nacional a empresa estrangeira que opere ou tenha no Brasil filial, agência, sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou representante. Parágrafo 2º. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante, ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Título 2. Do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Capítulo 1. Da Composição. Artigo 3º. O SBDC é formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, com atribuições previstas nesta lei. Capítulo 2. Do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Artigo 4º. O CAD é entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional, que se constitui em autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, e competências previstas nesta lei. Seção 1. Da estrutura organizacional do CAD. Artigo 5º. O CAD é constituído pelos seguintes órgãos. Inciso 1. Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Inciso 2. Superintendência Geral. Inciso 3. Departamento de Estudos Econômicos. Seção 2. Do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Artigo 6º. O Tribunal Administrativo, órgão judicante, tem como membros um presidente e 6 conselheiros escolhidos dentre cidadãos com mais de 30 anos de idade, de notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal. Parágrafo 1º. O mandato do presidente e dos conselheiros é de 4 anos, não coincidentes, vedada a recondução. Parágrafo 2º. Os cargos de presidente e de conselheiro são de dedicação exclusiva, não se admitindo qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente previstas. Permitidas. Parágrafo 3º. No caso de renúncia, morte, impedimento, falta ou perda do mandato do presidente do tribunal, assumirá o conselheiro mais antigo no cargo
ou o mais idoso, nessa ordem, até nova nomeação, sem prejuízo de suas atribuições. Parágrafo 4º. No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de conselheiro, proceder-se-á à nova nomeação, para completar o mandato do substituído. Parágrafo 5º. Se nas hipóteses previstas no parágrafo 4º deste artigo, ou no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do tribunal fica reduzida a número inferior ao estabelecido no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei, considerar-se-ão automaticamente suspensos os prazos previstos nesta lei e suspensa a tramitação de processos, continuando-se a contagem imediatamente após a recomposição do quórum. Artigo 7º. A perda e o mandato do presidente ou dos conselheiros do CAD só poderá ocorrer em virtude de decisão do Senado Federal, por provocação do Presidente da República, ou em razão de condenação penal irrecorrível, por crime doloso, ou de processo disciplinar de conformidade com o que prevê a Lei 8.112 e a Lei 8.429, e por infringência de quaisquer das vedações previstas no artigo 8º desta lei. Parágrafo único. Também perderá o mandato automaticamente o membro do tribunal que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 20 intercaladas, ressalvados os afastamentos temporários autorizados pelo plenário. Artigo 8º. Ao presidente e aos conselheiros é vedado: inciso 1. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas. Inciso 2. Exercer profissão liberal. Inciso 3. Participar na forma de controlador, diretor, administrador, gerente, preposto ou mandatário de sociedade civil, comercial ou empresa de qualquer espécie. Inciso 4. Emitir parecer sobre matéria de sua especialização, ainda que em tese ou funcionar como consultor de qualquer tipo de empresa. Inciso 5. Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Inciso 6. Exercer atividade político-partidária. Parágrafo 1º. É vedado ao presidente e aos conselheiros, por um período de 120 dias, contado da data em que deixar o cargo, representar qualquer pessoa física ou jurídica ou interesse perante o SBDC, ressalvada a defesa de direito próprio. Parágrafo 2º. Durante o período mencionado no parágrafo 1º deste artigo, o presidente e os conselheiros receberão a mesma remuneração do cargo que ocupavam. Parágrafo 3º. Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se à pena prevista no artigo 321 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, o ex-presidente ou ex-conselheiro que violar o impedimento previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. É vedado a qualquer tempo ao presidente e aos conselheiros utilizarem informações privilegiadas, obtidas em decorrência do cargo exercido. Da competência do plenário do Tribunal. Artigo 9. Compete ao plenário do Tribunal, dentre outras atribuições previstas nesta lei, inciso 1. Zelar pela observância desta lei e seu regulamento e do regimento interno. Inciso 2. Decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as penalidades previstas em lei. Inciso 3. Decidir os processos administrativos para a imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica, instaurados pela Superintendência Geral. Inciso 4. Ordenar providências que conduzam à cessação de infração à ordem econômica, dentro do prazo que determinar. Inciso 5. Aprovar os termos do compromisso
de cessação de prática e do acordo em controle de concentrações, bem como determinar a Superintendência Geral que fiscalize seu cumprimento. Inciso 6. Apreciar, em grau de recurso, as medidas preventivas adotadas pelo conselheiro relator ou pela Superintendência Geral. Inciso 7. Intimar os interessados de suas decisões. Inciso 8. Requisitar dos órgãos e entidades da administração pública federal e requerer às autoridades dos estados, municípios e do Distrito Federal e dos territórios as medidas necessárias ao cumprimento desta lei. Inciso 9. Contratar a realização de exames, vistorias e estudos, aprovando em cada caso os respectivos honorários profissionais e demais despesas de processo, que deverão ser pagas pela empresa, se vier a ser punida nos termos desta lei. Inciso 10. Apreciar processos administrativos de atos de concentração econômica, na forma desta lei, fixando, quando entender conveniente e oportuno, acordos em controle de atos de concentração. Inciso 11. Determinar a Superintendência Geral que adote as medidas administrativas necessárias à execução e fiel cumprimento de suas decisões. Inciso 12. Requisitar serviços e pessoal de quaisquer órgãos e entidades do Poder Público Federal. Inciso 13. Requerer Procuradoria Federal junto ao CAD a adoção de providências administrativas e judiciais. Inciso 14. Instruir o público sobre as formas de infração da ordem econômica. Inciso 15. Elaborar e aprovar regimento interno do CAD, dispondo sobre seu funcionamento, forma das deliberações, normas de procedimento e organização de seus serviços internos. Inciso 16. Propor a estrutura do quadro de pessoal do CAD, observado o disposto no inciso 2 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 17. Elaborar proposta orçamentária nos termos desta lei. Inciso 18. Requisitar informações de qualquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, respeitando e mantendo o sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções. Inciso 19. Decidir pelo cumprimento das decisões, compromissos e acordos. Parágrafo 1º. As decisões do Tribunal serão tomadas por maioria, com a presença mínima de 4 membros, sendo o quórum de deliberação mínimo de 3 membros. Parágrafo 2º. As decisões do Tribunal não comportam revisão no âmbito do Poder Executivo, promovendo-se de imediato sua execução e comunicando-se em seguida ao Ministério Público para as demais medidas legais cabíveis no âmbito de suas atribuições. Parágrafo 3º. As autoridades federais, os diretores de autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista federais e agências reguladoras são obrigados a prestar, sob pena de responsabilidade, toda a assistência e colaboração que lhes for solicitada pelo CAD, inclusive elaborando pareceres técnicos sobre as matérias de sua competência. Parágrafo 4º. O Tribunal poderá responder consultas sobre condutas em andamento, mediante o pagamento de taxa e acompanhadas dos respectivos documentos. Parágrafo 5º. O CAD definirá, em resolução, normas complementares sobre o procedimento de consultas previsto no parágrafo 4º deste artigo. Subseção 2. Da competência do Presidente do Tribunal. Artigo 10. Compete ao Presidente do Tribunal, inciso 1, representar legalmente o CAD no Brasil ou no exterior, em juízo ou fora dele. Inciso 2. Presidir, com direito a voto, inclusive o de qualidade, as reuniões do plenário. Inciso 3. Distribuir por sorteio os processos aos conselheiros. Inciso 4. Convocar as sessões e determinar a organização
da respectiva pauta. Inciso 5. Solicitar, a seu critério, que a Superintendência Geral auxilie o Tribunal na tomada de providências extrajudiciais para o cumprimento das decisões do Tribunal. Inciso 6. Fiscalizar a Superintendência Geral na tomada de providências para execução das decisões e julgados do Tribunal. Inciso 7. Assinar os compromissos e acordos aprovados pelo plenário. Inciso 8. Submeter à aprovação do plenário a proposta orçamentária e a lotação ideal do pessoal que prestará serviço ao CAD. Inciso 9. Orientar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas do CAD. Inciso 10. Ordenar as despesas atinentes ao CAD, ressalvadas as despesas da unidade gestora da Superintendência Geral. Inciso 11. Firmar contratos e convênios com órgãos ou entidades nacionais e submeter previamente ao Ministro de Estado da Justiça os que devam ser celebrados com organismos estrangeiros e internacionais. Inciso 12. Determinar à Procuradoria Federal, junto ao CAD, as providências judiciais determinadas pelo Tribunal. Subseção 3. Da competência dos conselheiros do Tribunal. Artigo 11. Compete aos conselheiros do Tribunal. Inciso 1. Emitir voto nos processos e questões submetidos ao Tribunal. Inciso 2. Proferir despachos e lavrar as decisões nos processos em que forem relatores. Inciso 3. Requisitar informações e documentos de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, a serem mantidos sob sigilo legal quando for o caso, bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias. Inciso 4. Adotar medidas preventivas, fixando o valor da multa diária pelo seu descumprimento. Inciso 5. Solicitar, a seu critério, que a Superintendência Geral realize as diligências e a produção das provas que entenderem pertinentes nos autos do processo administrativo na forma desta lei. Inciso 6. Requerer à Procuradoria Federal, junto ao CAD, emissão de parecer jurídico nos processos em que forem relatores, quando entenderem necessário e em despacho fundamentado na forma prevista no inciso 7 do artigo 15 desta lei. Inciso 7. Determinar ao economista-chefe, quando necessário, a elaboração de pareceres nos processos em que forem relatores, sem prejuízo da tramitação normal do processo, e sem que tal determinação implique em a suspensão do prazo de análise ou prejuízo à tramitação normal do processo. Inciso 8. Desincumbir-se das demais tarefas que lhes forem cometidas pelo regimento. Inciso 9. Propor termo de compromisso de cessação e acordos para aprovação do Tribunal. Inciso 10. Prestar ao Poder Judiciário, sempre que solicitado, todas as informações sobre andamento dos processos, podendo inclusive fornecer cópias dos autos para instruir ações judiciais. Seção 3. Da Superintendência Geral. Artigo 12. O CAD terá sua estrutura uma Superintendência Geral, com um Superintendente Geral e 2 superintendentes adjuntos, cujas atribuições específicas serão definidas em resolução. Parágrafo 1º. O Superintendente Geral será escolhido dentre cidadãos com mais de 30 anos de idade, notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, nomeado pelo Presidente da República depois de aprovado pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. O Superintendente-Geral terá mandato de 2 anos, permitida a recondução para um único período subsequente. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao Superintendente-Geral as mesmas normas de impedimentos, perda de mandato, substituição e as vedações do artigo 8º desta lei, incluindo o disposto no parágrafo 2º do artigo 8º desta lei, aplicáveis ao Presidente e aos conselheiros do Tribunal. Parágrafo 4º.
Os cargos de superintendente-geral e de superintendentes adjuntos são de dedicação exclusiva, não se admitindo qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente permitidas. Parágrafo 5º. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo superintendente-geral, assumirá interinamente o cargo um dos superintendentes adjuntos, indicado pelo presidente do tribunal, o qual permanecerá no cargo até a posse do novo superintendente-geral, escolhido na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 6º. Se no caso da vacância prevista no parágrafo 5º deste artigo, não houver nenhum superintendente adjunto nomeado na superintendência do CAD, o presidente do tribunal indicará servidor em exercício no CAD, com conhecimento jurídico ou econômico na área de defesa da concorrência e reputação ilibada, para assumir interinamente o cargo, permanecendo neste até a posse do novo superintendente-geral, escolhido na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 7º. Os superintendentes adjuntos serão indicados pelo superintendente-geral. Artigo 13. Compete à Superintendência-Geral, inciso 1, zelar pelo cumprimento desta lei, monitorando e acompanhando as práticas de mercado. Inciso 2. Acompanhar permanentemente as atividades e práticas comerciais de pessoas físicas ou jurídicas que detiverem posição dominante em mercado relevante de bens ou serviços, para prevenir infrações de ordem econômica, podendo, para tanto, requisitar as informações e documentos necessários, mantendo o sigilo legal, quando for o caso. Inciso 3. Promover, em face de indícios de infração da ordem econômica, procedimento preparatório de inquérito administrativo e inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica. Inciso 4. Decidir pela insubsistência dos indícios, arquivando os autos do inquérito administrativo ou de seu procedimento preparatório. Inciso 5. Instaurar e instruir processo administrativo para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica, procedimento para apuração de ato de concentração, processo administrativo para análise de ato de concentração econômica e processo administrativo para imposição de sanções processuais incidentais, instaurados para prevenção, apuração ou repressão de infrações à ordem econômica. Inciso 6. No interesse da instrução dos tipos processuais referidos nesta lei, alínea A. Requisitar informações e documentos de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos, autoridades e entidades, públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício de suas funções. A linha B. Requisitar esclarecimentos orais de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, na forma desta lei. A linha C. Realizar inspeção na sede social, estabelecimento, escritório, filial ou sucursal de empresa investigada, de estoques, objetos, papéis de qualquer natureza, assim como livros comerciais, computadores e arquivos eletrônicos, podendo-se extrair ou requisitar cópias de quaisquer documentos ou dados eletrônicos. A linha D. Requerer ao Poder Judiciário, por meio da Procuradoria Federal, junto ao CAD, mandato de busca e apreensão de objetos, papéis de qualquer natureza, assim como de livros comerciais, computadores e arquivos magnéticos de empresa ou pessoa física, no interesse de inquérito administrativo ou de processo administrativo, para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 839 e seguintes da Lei 5.869, Código de Processo Civil, sendo inexigível a propositura de ação principal. A linha E. Requisitar vista e cópia de documentos e objetos constantes de inquéritos e processos administrativos, instaurados por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. A linha F.
requerer vista e cópia de inquéritos policiais, ações judiciais de quaisquer natureza, bem como de inquéritos e processos administrativos instaurados por outros entes da Federação, devendo o Conselho observar as mesmas restrições de sigilo eventualmente estabelecidas nos procedimentos de origem. Inciso 7. Recorrer de ofício ao Tribunal quando decidir pelo arquivamento de processo administrativo para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica. Inciso 8. Remeter ao Tribunal para julgamento os processos administrativos que instaurar, quando entender configurada infração da ordem econômica. Inciso 9. Propor termo de compromisso de cessação de prática por infração à ordem econômica, submetendo à aprovação do Tribunal e fiscalizar o seu cumprimento. Inciso 10. Sugerir ao Tribunal condições para a celebração de acordo, em controle de concentrações e fiscalizar o seu cumprimento. Inciso 11. Adotar medidas preventivas que conduzam à cessação de prática que constitua infração da ordem econômica, fixando o prazo para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada no caso de descumprimento. Inciso 12. Receber e instruir e aprovar ou impugnar perante o Tribunal os processos administrativos para análise de ato de concentração econômica. Inciso 13. Orientar os órgãos e entidades de administração pública quanto à adoção de medidas necessárias ao cumprimento desta lei. Inciso 14. Desenvolver estudos e pesquisas objetivando orientar a política de prevenção de infrações da ordem econômica. Inciso 15. Instruir o público sobre as diversas formas de infração da ordem econômica e os modos de sua prevenção e repressão. Inciso 16. Exercer outras atribuições previstas em lei. Inciso 17. Prestar ao Poder Judiciário, sempre que solicitado, todas as informações sobre o andamento das investigações, podendo inclusive fornecer cópias dos autos para instruir ações judiciais. Inciso 18. Adotar as medidas administrativas necessárias à execução e ao cumprimento das decisões de plenário. Artigo 14. São atribuições do Superintendente-Geral. Inciso 1. Participar para entender necessário, sem direito a voto, das reuniões do Tribunal e proferir sustentação oral na forma do regimento interno. Inciso 2. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Tribunal na forma determinada pelo seu presidente. Inciso 3. Requerer à Procuradoria Federal, junto ao CAD, as providências judiciais relativas ao exercício das competências da Superintendência Geral. Inciso 4. Determinar ao economista-chefe a elaboração de estudos e pareceres. Inciso 5. Ordenar despesas referentes à unidade gestora da Superintendência Geral. Inciso 6. Exercer outras atribuições previstas em lei. Da Procuradoria Federal junto ao CAD. Artigo 15. Funcionará junto ao CAD Procuradoria Federal Especializada, competindo-lhe, inciso 1, prestar consultoria e assessoramento jurídico ao CAD. Inciso 2, representar o CAD judicial e extrajudicialmente. Inciso 3, promover a execução judicial das decisões e julgamentos do CAD. Inciso 4, proceder à apuração da liquidez dos créditos do CAD, inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança administrativa ou judicial. Inciso 5, tomar as medidas judiciais solicitadas pelo Tribunal ou pela Superintendência Geral, necessárias à cessação de infrações da ordem econômica ou à obtenção de documentos para a instrução de processos administrativos de qualquer natureza. Inciso 6. Promover acordos judiciais nos processos relativos a infrações contra a ordem econômica mediante autorização do Tribunal. Inciso 7. Emitir, sempre que solicitado, expressamente por conselheiro ou pelo Superintendente-Geral,
parecer nos processos de competência do CAD, sem que tal determinação implique a suspensão do prazo de análise ou prejuízo à tramitação normal do processo. Inciso 8. Zelar pelo cumprimento desta lei. Inciso 9. Desincumbir-se das demais tarefas que sejam atribuídas pelo regimento interno. Parágrafo único. Compete à Procuradoria Federal, junto ao CAD, ao dar execução judicial a decisões da Superintendência Geral e do Tribunal, manter o presidente do Tribunal, os conselheiros e o Superintendente Geral informados sobre o andamento das ações e medidas judiciais. Artigo 16. O procurador-chefe será nomeado pelo Presidente da República depois de aprovado pelo Senado Federal, dentre cidadãos brasileiros com mais de 30 anos de idade, de notório conhecimento jurídico e reputação ilibada. Parágrafo 1º. O procurador-chefe terá mandato de 2 anos, permitida sua recondução para um único período. Parágrafo 2º. O procurador-chefe poderá participar, sem direito a voto, das reuniões do tribunal, prestando assistência e esclarecimentos, quando requisitado pelos conselheiros na forma do regimento interno do tribunal. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao procurador-chefe as mesmas normas de impedimento aplicáveis aos conselheiros do tribunal, exceto quando ao comparecimento às sessões. Parágrafo 4º. Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do procurador-chefe, o plenário indicará e o presidente do tribunal designará o substituto eventual, dentre os integrantes da Procuradoria Federal Especializada. Seção 5. Do Departamento de Estudos Econômicos. Artigo 17. O CAD terá um Departamento de Estudos Econômicos dirigido por um economista-chefe a quem incumbirá elaborar estudos e pareceres econômicos de ofício ou por solicitação do plenário do presidente, do conselheiro relator ou do superintendente geral, zelando pelo rigor e atualização técnica e científica das decisões do órgão. Artigo 18. O economista-chefe será nomeado conjuntamente pelo superintendente geral e pelo presidente do tribunal, dentre brasileiros de ilibada reputação e notório conhecimento econômico. Parágrafo 1º. O economista-chefe poderá participar das reuniões do tribunal, sem direito a voto. Parágrafo 2º. Aplicam-se ao economista-chefe as mesmas normas de impedimento aplicáveis aos conselheiros do tribunal, exceto quanto ao comparecimento às sessões. Capítulo 3. Da Secretaria de Acompanhamento Econômico. Artigo 19. Compete à Secretaria de Acompanhamento Econômico promover a concorrência em órgãos de governo e perante a sociedade, cabendo-lhe especialmente o seguinte: inciso 1. Opinar nos aspectos referentes à promoção da concorrência, sobre propostas de alterações de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, de consumidores ou usuários dos serviços prestados submetidos à consulta pública pelas agências reguladoras e, quando entender pertinente, sobre os pedidos de revisão de tarifas e as minutas. Inciso 2. Opinar, quando considerar pertinente, sobre minutas de atos normativos elaborados por qualquer entidade pública ou privada submetidos à consulta pública, nos aspectos referentes à promoção da concorrência. Inciso 3. Opinar, quando considerar pertinente, sobre proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional, nos aspectos referentes à promoção da concorrência. Inciso 4. Elaborar estudos avaliando a situação concorrencial de setores específicos da atividade econômica nacional, de ofício ou quando solicitada pelo CAD, pela Câmara de Comércio Exterior ou pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça ou órgão que vier a sucedê-lo. Inciso 5. Elaborar estudos setoriais que sirvam de insumo para a participação do Ministério da Fazenda
na formulação de políticas públicas setoriais, nos fóruns em que este Ministério tem assento. Inciso 6. Propor a revisão de leis, regulamentos e outros atos normativos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, que afetem ou possam afetar a concorrência nos diversos setores econômicos do país. Inciso 7. Manifestar-se de ofício ou quando solicitada a respeito do impacto concorrencial de medidas em discussão no âmbito de fóruns negociadores relativos às atividades de alteração tarifária, ao acesso a mercados e à defesa comercial, ressalvadas as competências dos órgãos envolvidos. Inciso 8. Encaminhar ao órgão competente representação para que este, a seu critério, adote as medidas legais cabíveis, sempre que for identificado ato normativo que tenha caráter anticompetitivo. Parágrafo 1º. Para o cumprimento de suas atribuições, a Secretaria de Acompanhamento Econômico poderá: inciso 1. Requisitar informações e documentos de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades, públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal, quando for o caso. Inciso 2. Celebrar acordos e convênios com órgãos ou entidades públicas ou privadas, federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal e dos territórios, para avaliar ou sugerir medidas relacionadas à promoção da concorrência. Parágrafo 2º. A Secretaria de Acompanhamento Econômico divulgará anualmente relatório de suas ações voltadas para a promoção da concorrência. Título 3 do Ministério Público Federal perante o CAD. Artigo 20. O Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, designará membro do Ministério Público Federal para, nesta qualidade, emitir parecer nos processos administrativos para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica de ofício ou requerimento do Conselho Relator. Patrimônio das receitas e da gestão administrativa, orçamentária e financeira. Artigo 21. Compete ao presidente do Tribunal orientar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas do CAD, respeitadas as atribuições dos dirigentes dos demais órgãos previstos no artigo 5º desta lei. Parágrafo 1º. A Superintendência Geral constituirá unidade gestora para fins administrativos e financeiros, competindo ao seu superintendente geral ordenar as despesas pertinentes às respectivas ações orçamentárias. Parágrafo 2º. Para fins administrativos e financeiros, o Departamento de Estudos Econômicos estará ligado ao Tribunal. Artigo 22. Anualmente, o presidente do Tribunal, ouvido o superintendente-geral, encaminhará ao Poder Executivo a proposta de orçamento do CAD e a lotação ideal do pessoal que prestará serviço àquela autarquia. Artigo 23. Instituem-se taxas processuais sobre os processos de competência do CAD no valor de R$ 85.000 para os processos que têm como fato gerador a apresentação dos atos previstos no artigo 88 desta lei, e no valor de R$ 15.000 para os processos que têm como fato gerador a apresentação das consultas referidas no parágrafo 4º do artigo 9 desta lei. Parágrafo único. A taxa processual de que trata o caput deste artigo poderá ser atualizada por ato do Poder Executivo após autorização do Congresso Nacional. Artigo 24. São contribuintes da taxa processual, que tem como fato gerador a apresentação dos atos previstos no artigo 88 desta lei, qualquer dos requerentes. Artigo 25. O recolhimento da taxa processual, que tem como fato gerador a apresentação dos atos previstos no artigo 88 desta lei, deverá ser comprovado no momento da protocolização do ato. Parágrafo 1º. A taxa processual não recolhida no momento fixado no caput deste artigo será cobrada com os seguintes acréscimos. Inciso 1.
juros de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1%, calculados na forma de legislação aplicável aos tributos federais. Inciso 2. Multa de mora de 20%. Parágrafo 2º. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora. Artigo 27. As taxas de que tratam os artigos 23 e 26 desta lei serão recolhidas ao Tesouro Nacional na forma regulamentada pelo Poder Executivo. Artigo 28. Constituem receitas próprias do CAD. Inciso 1. O produto resultante da arrecadação das taxas previstas nos artigos 23 e 26 desta lei. Inciso 2. A retribuição dos serviços de qualquer natureza prestados a terceiros. Inciso 3. As dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais, créditos adicionais, transferências e repasses que lhe forem conferidos. Inciso 4. Os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades ou organismos nacionais e internacionais. Inciso 5. As doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. Inciso 6. Os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade. Inciso 7. O produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações. Inciso 8. Os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo na forma definida pelo Poder Executivo. Inciso 9. Quaisquer outras receitas afetas às suas atividades, não especificadas nos incisos 1 a 8 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. O produto da arrecadação das multas aplicadas pelo CAD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que trata o artigo 13 da Lei 7.347 e Lei 9.008. Parágrafo 4º. As multas arrecadadas na forma desta lei serão recolhidas ao Tesouro Nacional na forma regulamentada pelo Poder Executivo. Artigo 29. O CAD submeterá anualmente ao Ministério da Justiça a sua proposta de orçamento, que será encaminhada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para inclusão na Lei Orçamentária Anual, a que se refere o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O CAD fará acompanhar as propostas orçamentárias de quadro demonstrativo do planejamento plurianual das receitas e despesas, visando ao seu equilíbrio orçamentário e financeiro, nos 5 exercícios subsequentes. Parágrafo 2º. A Lei Orçamentária Anual consignará as dotações para as despesas de custeio e capital do CAD, relativas ao exercício a que ela se referir. Artigo 30. Somam-se ao atual patrimônio do CAD os bens e direitos pertencentes ao Ministério da Justiça, atualmente afetados às atividades do Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico. Título 5. Das infrações da ordem econômica. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 31. Esta lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal. Artigo 32. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores solidariamente. Artigo 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica. Artigo 34. A personalidade jurídica do responsável por infração
da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Artigo 35. A repressão das infrações da ordem econômica não exclui a punição de outros ilícitos previstos em lei. 2. Das infrações. Artigo 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente da culpa, os atos sob qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. Inciso 1. Limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Inciso 2. Dominar mercado relevante de bens ou serviços. Inciso 3. Aumentar arbitrariamente os lucros. Inciso 4. Exercer de forma abusiva posição dominante. Parágrafo 1º. A conquista de mercado resultante de processo natural, fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores, não caracteriza o ilícito previsto no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou um grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado, ou quando controlar 20% ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CAD para setores específicos da economia. Parágrafo 3º. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica. Inciso 1. Acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente sob qualquer forma, alinear os preços de bens ou serviços ofertados individualmente. A linha B, a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços. A linha C, a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos. A linha D, preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública. Inciso 2. Promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes. Inciso 3. Limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado. Inciso 4. Criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços. Inciso 5. Impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição. Inciso 6. Exigir ou conceder exclusividade para a divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa. Inciso 7. Utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros. Inciso 8. Regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição. Inciso 9. Impor no comércio de bens ou serviços a distribuidores, varejistas e representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras
condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros. Inciso 10. Discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços. Inciso 11. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais. Inciso 12. Dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado, em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais. Inciso 13. Destruir, inutilizar ou assambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los. Inciso 14. Assambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia. Inciso 15. Vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo. Inciso 16. Reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção. Inciso 17. Cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa, sem justa causa comprovada. Inciso 18. Subordinar a venda de um bem à aquisição de outro, ou a utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou a aquisição de um bem. Inciso 19. Exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca. Capítulo 3. Das penas. Artigo 37. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas. Inciso 1. No caso de empresa, multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado obtido, no último exercício anterior à instauração do processo administrativo, no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, a qual nunca será inferior à vantagem auferida quando for possível sua estimação. Inciso 2. No caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, não sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto. A multa será de R$ 50 mil a 2 bilhões de reais. Inciso 3. No caso de administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração cometida, quando comprovada sua culpa ou dolo, multa de 1% a 20% daquela aplicada à empresa, no caso previsto no inciso 1 do caput desse artigo, ou às pessoas jurídicas ou entidades, nos casos previstos no inciso 2 do caput desse artigo. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, as multas cominadas serão aplicadas em dobro. Parágrafo 2º. No caso do valor da multa, de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, o CAD poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pelo CAD, ou quando este for apresentado de forma incompleta ou não demonstrado de forma inequívoca e idônea. Artigo 38. Sem prejuízo das penas cominadas no artigo 37 desta lei, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente. Inciso 1. A publicação em meia página e a expensas do infrator em jornal indicado na decisão de extrato da decisão condenatória, por 2 dias seguidos, de 1 a 3 semanas consecutivas.
Inciso 2. A proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação, tendo por objeto aquisições, alienações, realização de obras e serviços, concessão de serviços públicos na administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, bem como em entidades da administração indireta, por prazo não inferior a 5 anos. Inciso 3. A inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor. Inciso 4. A recomendação aos órgãos públicos competentes para que, a linha A, seja concedida a licença compulsória de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito. A linha B, não seja concedido ao infrator parcelamento de tributos federais, por ele devidos ou para que sejam cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios públicos. Inciso 5. A cisão da sociedade, transferência de controle societário, venda de ativos ou cessação parcial de atividade. Inciso 6. A proibição de exercer o comércio em nome próprio ou como representante de pessoa jurídica, pelo prazo de 5 anos. Inciso 5. Inciso 7. Qualquer outro ato ou providência necessários para eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica. Pela continuidade de atos ou situações que configurem infração da ordem econômica após decisão do tribunal determinando sua cessação, bem como pelo não cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer impostas, ou pelo descumprimento de medida preventiva ou termo de compromisso de cessação previstos nesta lei. O responsável fica sujeito à multa diária fixada em valor de R$ 5.000, podendo ser aumentada em até 50 vezes, se assim recomendar a situação econômica do infrator e a gravidade da infração. Artigo 40. A recusa, omissão ou retardamento injustificado de informação ou documentos solicitados pelo CAD ou pela Secretaria de Acompanhamento Econômico constitui infração punível com multa diária de R$ 5.000, podendo ser aumentada em até 20 vezes, se necessário, para garantir sua eficácia em razão da situação econômica do infrator. Parágrafo 1º. O montante fixado para a multa diária de que trata o caput deste artigo constará do documento que contiver a requisição da autoridade competente. Parágrafo 2º. Compete à autoridade requisitante a aplicação da multa prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. Artigo 41. A falta injustificada do representado ou de terceiro, quando intimados para prestar esclarecimentos no curso do inquérito ou processo administrativo, sujeitará o faltante a multa de R$ 500 a R$ 15.000 para cada falta, aplicada conforme sua situação econômica. Parágrafo único. A multa que se refere ao caput deste artigo será aplicada mediante auto de infração pela autoridade competente. Artigo 42. Impedir, obstruir ou de qualquer outra forma dificultar a realização de inspeção autorizada pelo plenário do tribunal, pelo conselheiro relator ou pela superintendência geral no curso do procedimento preparatório, inquérito administrativo, processo administrativo ou qualquer outro procedimento, sujeitará o inspecionado ao pagamento de multa de R$ 20.000 a R$ 400.000, conforme a situação econômica do infrator, mediante a lavratura de auto de infração pelo órgão competente. Artigo 43. A enganosidade ou a falsidade de informações, de documentos ou de declarações prestadas por qualquer pessoa ao CAD
ou a Secretaria de Acompanhamento Econômico será punível com multa pecuniária no valor de R$ 5.000 a R$ 5 milhões, de acordo com a gravidade dos fatos e a situação econômica do infrator, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. Artigo 44. Aquele que prestar serviços ao CAD ou à SEAE a qualquer título e que der causa, mesmo que por mera culpa, à disseminação indevida de informação acerca de empresa coberta por sigilo, será punível com multa pecuniária de R$ 1.000 a R$ 20.000, sem prejuízo de abertura de outros procedimentos cabíveis. Parágrafo 1º. Se o autor da disseminação indevida estiver servindo o CAD em virtude de mandato ou na qualidade de procurador federal ou economista-chefe, a multa será em dobro. Parágrafo 2º. O regulamento definirá o procedimento para que uma informação seja tida como sigilosa, no âmbito do CAD e da SEAE. Artigo 45. Na aplicação das penas estabelecidas nesta lei, levar-se-á em consideração: inciso 1. A gravidade da infração. Inciso 2. A boa-fé do infrator. Inciso 3. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. Inciso 4. A consumação ou não da infração. Inciso 5. O grau de lesão ou perigo de lesão à livre concorrência, à economia nacional, aos consumidores ou a terceiros. Inciso 6. Os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado. Inciso 7. A situação econômica do infrator. Inciso 8. A reincidência. Capítulo 4 da prescrição. Artigo 46. Prescreve em 5 anos as ações punitivas da Administração Pública Federal, direta e indireta, objetivando apurar infrações de ordem econômica, contados da data da prática do ilícito, ou, no caso de infração, permanente ou continuada, do dia em que tiver cessada a prática do ilícito. Parágrafo 1º. Interrompe a prescrição qualquer ato administrativo ou judicial que tenha por objeto a apuração da infração contra a ordem econômica mencionada no caput deste artigo, bem como a notificação ou a intimação da investigada. Parágrafo 2º. Suspende-se a prescrição durante a vigência do compromisso de cessação ou do acordo em controle de concentrações. Parágrafo 3º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Parágrafo 4º. Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Capítulo 5 do direito de ação. Artigo 47. Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no artigo 82 da Lei 8.078, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento da ação. Título 6. Das diversas espécies de processo administrativo. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 48. Esta lei regula os seguintes procedimentos administrativos instaurados para a prevenção, apuração e repressão de infrações à ordem econômica. Inciso 1. Procedimento preparatório de inquérito administrativo para a apuração de infrações à ordem econômica. Inciso 2. Inquérito administrativo para a apuração de infrações à ordem econômica. Inciso 3. Processo administrativo para imposição de sanções administrativas
por infrações à ordem econômica. Inciso 4. Processo administrativo para análise de ato de concentração econômica. Inciso 5. Procedimento administrativo para apuração de ato de concentração econômica. Inciso 7. Inciso 6. Processo administrativo para imposição de sanções processuais incidentais. Artigo 49. O Tribunal e a Superintendência Geral assegurarão, nos procedimentos previstos nos incisos 2, 3, 4 e 6 do caput do artigo 48 desta lei, o tratamento sigiloso de documentos, informações e atos processuais necessários à elucidação dos fatos ou exigidos pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. As partes poderão requerer tratamento sigiloso de documentos ou informações, no tempo e modo definidos no regimento interno. Artigo 50. A Superintendência Geral ou o conselheiro relator poderá admitir a intervenção no processo administrativo de: inciso 1. Terceiros titulares de direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Inciso 2. Legitimados à propositura da ação civil pública, pelos incisos 3 e 4 do artigo 82 da Lei 8.078. Artigo 51. Na tramitação dos processos no CAD serão observadas as seguintes disposições, além daquelas previstas no regimento interno. Inciso 1. Os atos de concentração terão prioridade sobre o julgamento de outras matérias. Inciso 2. A sessão de julgamento do tribunal é pública, salvo nos casos em que for determinado tratamento sigiloso ao processo, ocasião em que as sessões serão reservadas. Inciso 3. Nas sessões de julgamento do tribunal, poderão o superintendente-geral, o economista-chefe, o procurador-chefe e as partes do processo requerer a palavra que lhes será concedida, nessa ordem, nas condições e no prazo definido pelo regimento interno, a fim de sustentarem oralmente suas razões perante o tribunal. Inciso 4. A pauta das sessões de julgamento será definida pelo presidente, que determinará sua publicação com pelo menos 120 horas de antecedência. Inciso 5. Os atos e termos serão praticados nos autos dos procedimentos enumerados no artigo 48 desta lei. Poderão ser encaminhados de forma eletrônica ou apresentados em meio magnético ou equivalente, nos termos das normas do CAD. Artigo 52. O cumprimento das decisões do Tribunal e de compromissos e acordos firmados nos termos desta lei poderá, a critério do Tribunal, ser fiscalizado pela Superintendência Geral, com o respectivo encaminhamento dos autos, após a decisão final do Tribunal. Parágrafo 1º. Na fase de fiscalização da execução das decisões do Tribunal, bem como do cumprimento dos compromissos e acordos firmados nos termos desta lei, poderá a Superintendência Geral valer-se de todos os poderes instrutórios que lhes são assegurados nesta lei. Parágrafo 2º. Cumprida integralmente a decisão do Tribunal ou os acordos em controle de concentrações e compromissos de cessação, a Superintendência Geral, de ofício ou por provocação do interessado, manifestar-se-á sobre seu cumprimento. Capítulo 2. Capítulo 2. Do processo administrativo no controle de atos de concentração econômica. Seção 1. Do processo administrativo na Superintendência Geral. Artigo 53. O pedido de aprovação dos atos de concentração econômica a que se refere o artigo 88 desta lei deverá ser endereçado ao CAD e instruído com as informações e documentos indispensáveis à instauração do processo administrativo, definidos em resolução do CAD, além do comprovante de recolhimento da taxa respectiva. Parágrafo 1º. Ao verificar que a petição não preenche os requisitos exigidos no caput deste artigo ou apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, a Superintendência Geral determinará uma única vez que os requerentes a emendem, sob pena de arquivamento. Parágrafo 2º. Após o protocolo de apresentação do ato de concentração ou de sua emenda, a Superintendência Geral fará publicar edital, indicando o nome dos requerentes, a natureza da operação e os setores econômicos envolvidos. Artigo 54. Após cumpridas as providências indicadas no artigo 53, a Superintendência Geral, inciso 1, conhecerá diretamente do pedido, proferindo decisão terminativa, quando o processo dispensar novas diligências ou nos casos de menor potencial ofensivo à concorrência, assim definidos em resolução do CAD, ou, inciso 2, determinará a realização da instrução complementar, especificando as diligências a serem produzidas. Artigo 55. Concluída a instrução complementar, determinada na forma do inciso 2 do caput do artigo 54 desta lei, a Superintendência Geral deverá manifestar-se sobre seu satisfatório cumprimento, recebendo-a como adequada ao exame de mérito, ou determinando que seja refeita por estar incompleta. Artigo 56. A Superintendência Geral poderá, por meio de decisão fundamentada, declarar a operação como complexa e determinar a realização de nova instrução complementar, especificando as diligências a serem produzidas. Parágrafo único. Declarada a operação como complexa, poderá a Superintendência Geral requerer ao Tribunal a prorrogação do prazo, de que trata o parágrafo 2º do artigo 88 desta lei. Artigo 57. Concluídas as instruções complementares de que tratam o inciso 2 do artigo 54 e o artigo 56 desta lei, a Superintendência Geral, inciso 1, proferirá decisão aprovando o ato sem restrições. Inciso 2, oferecerá impugnação perante o tribunal, caso entenda que o ato deva ser rejeitado, aprovado com restrições ou que não existam elementos conclusivos quanto aos seus efeitos no mercado. Parágrafo único. Na impugnação do ato perante o tribunal, deverão ser demonstrados de forma circunstanciada o potencial lesivo do ato, a concorrência e as razões pelas quais não deve ser aprovado integralmente ou rejeitado. Seção 2 do processo administrativo no tribunal. Artigo 58. O requerente poderá oferecer, no prazo de 30 dias da data de impugnação da Superintendência Geral, em petição escrita, dirigida ao presidente do tribunal, manifestação expondo as razões de fato e de direito com que se opõe à impugnação do ato de concentração na Superintendência Geral, e juntando todas as provas, estudos e pareceres que corroboram seu pedido. Parágrafo único. Em até 48 horas da decisão de que trata a impugnação pela Superintendência Geral, disposta no inciso 2 do caput do artigo 57 desta lei, e na hipótese do inciso 1 do artigo 65 desta lei, o processo será distribuído por sorteio a um conselheiro relator. Artigo 59. Após a manifestação do requerente, o conselheiro relator, inciso 1, proferirá decisão, determinando a inclusão do processo em pauta para julgamento, caso entenda que se encontre suficientemente instruído. Inciso 2, determinará a realização de instrução complementar, se necessário, podendo, a seu critério, solicitar à Superintendência Geral a realize, declarando os pontos controversos e especificando as diligências a serem produzidas. Parágrafo 1º. O conselheiro relator poderá autorizar, conforme o caso, precária e liminarmente a realização do ato de concentração econômica, impondo as condições que visem a preservação da reversibilidade da operação, quando assim recomendarem as condições do caso concreto. Parágrafo 2º. O conselheiro relator poderá acompanhar a realização das diligências,
referidas no inciso 2 do caput deste artigo. Artigo 60. Após a conclusão da instrução, o conselheiro relator determinará a inclusão do processo em pauta para julgamento. Artigo 61. No julgamento do pedido de aprovação do ato de concentração econômica, o tribunal poderá aprová-lo integralmente e rejeitá-lo ou aprová-lo parcialmente, caso em que determinará as restrições que deverão ser observadas como condição para a validade e eficácia do ato. Parágrafo 1º. O tribunal determinará as restrições cabíveis no sentido de mitigar os eventuais efeitos nocivos do ato de concentração sobre os mercados relevantes afetados. Parágrafo 2º. As restrições mencionadas no parágrafo 1º deste artigo incluem: inciso 1. A venda de ativos ou de um conjunto de ativos que constitua uma atividade empresarial. Inciso 2. A cisão de sociedade. Inciso 3. A alienação de controle societário. Inciso 4. A separação contábil ou jurídica de atividades. Inciso 5. O licenciamento compulsório de direitos de propriedade intelectual. Inciso 6. Qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica. Parágrafo 3º. Julgado o processo no mérito, o ato não poderá ser novamente apresentado nem revisto no âmbito do Poder Executivo. Artigo 62. Em caso de recusa, omissão, enganosidade, falsidade ou retardamento injustificado por parte dos requerentes de informações ou documentos cuja apresentação for determinada pelo CAD, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, poderá, a pedido de aprovação do ato de concentração, ser rejeitado por falta de provas, caso em que o requerente somente poderá realizar o ato mediante a apresentação de novo pedido, nos termos do artigo 53 desta lei. Artigo 63. Os prazos previstos neste capítulo não se suspendem ou interrompem por qualquer motivo, ressalvado o disposto no parágrafo 5º do artigo 6º desta lei, quando for o caso. Do recurso contra a decisão de aprovação do ato pela Superintendência Geral. Artigo 63. No prazo de 15 dias, contado a partir da publicação da decisão da Superintendência Geral, que aprovar o ato de concentração na forma do inciso 1 do caput do artigo 54 e do inciso 1 do caput do artigo 57 desta lei. Inciso 1. Caberá recurso da decisão ao tribunal, que poderá ser interposto por terceiros interessados ou, em se tratando de mercado regulado, pela respectiva agência reguladora. Inciso 2. O tribunal poderá, mediante provocação de um de seus conselheiros em decisão fundamentada, avocar o processo para julgamento, ficando prevento o conselheiro que encaminhou a provocação. Parágrafo 1º. Em até 5 dias úteis a partir do recebimento do recurso, o conselheiro relator, inciso 1, conhecerá do recurso e determinará a sua inclusão em pauta para julgamento. Inciso 2, conhecerá do recurso e determinará a realização de instrução complementar, podendo, a seu critério, solicitar que a Superintendência Geral a realize, declarando os pontos controversos e especificando as diligências a serem produzidas, ou, inciso 3, não conhecerá do recurso, determinando o seu arquivamento. Parágrafo 2º. As requerentes poderão manifestar-se acerca do recurso interposto em até 5 dias úteis do conhecimento do recurso no tribunal ou da data de recebimento do relatório, com a conclusão da instrução complementar, elaborada pela Superintendência Geral, o que ocorrer por último. Parágrafo 3º. O litigante de má-fé arcará com multa em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos,
a ser arbitrada pelo tribunal entre R$ 5.000 e R$ 5 milhões, levando-se em consideração sua condição econômica, sua situação no processo e o retardamento injustificado causado à aprovação do ato. Parágrafo 4º. A interposição do recurso a que se refere o caput deste artigo ou a decisão de avocar suspende a execução do ato de concentração econômica até decisão final do tribunal. Parágrafo 5º. O conselheiro relator poderá acompanhar a realização das diligências referidas no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Capítulo 3. Do inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica e do procedimento preparatório. Artigo 66. O inquérito administrativo, procedimento investigatório de natureza inquisitorial, será instaurado pela Superintendência Geral para apuração de infrações à ordem econômica. Parágrafo 1º. O inquérito administrativo será instaurado de ofício ou em face de representação fundamentada de qualquer interessado ou em decorrência de peças de informação, quando os indícios de infração à ordem econômica não forem suficientes para instauração de processo administrativo. Parágrafo 2º. A Superintendência Geral poderá instaurar procedimento preparatório de inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica, para apurar se a conduta sob análise trata de matéria de competência do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência nos termos desta lei. Parágrafo 3º. As diligências tomadas no âmbito do procedimento preparatório de inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica deverão ser realizadas no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 4º. Do despacho que ordenar o arquivamento de procedimento preparatório, indeferir o requerimento de abertura de inquérito administrativo ou seu arquivamento, caberá recurso de qualquer interessado ao Superintendente-Geral, na forma determinada em regulamento, em última instância. Parágrafo 6º. A representação de comissão do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, bem como da Secretaria de Acompanhamento Econômico, das agências reguladoras e da Procuradoria Federal, junto ao CAD, independe de procedimento preparatório, instaurando-se, desde logo, o inquérito administrativo ou processo administrativo. Parágrafo 7º. O representante e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da Superintendência Geral. Parágrafo 8º. A Superintendência Geral poderá solicitar o concurso da autoridade policial ou do Ministério Público nas investigações. Parágrafo 9º. O inquérito administrativo deverá ser encerrado no prazo de 180 dias, contado da data da sua instauração, prorrogáveis por até 60 dias por meio de despacho fundamentado, e quando o fato for de difícil elucidação e o justificarem as circunstâncias do caso concreto. Parágrafo 10. Ao procedimento preparatório, assim como ao inquérito administrativo, poderá ser dado tratamento sigiloso, no interesse das investigações, a critério da Superintendência Geral. Artigo 67. Até 10 dias úteis a partir da data de encerramento do inquérito administrativo, a Superintendência Geral decidirá pela instauração do processo administrativo ou pelo seu arquivamento. Parágrafo 1º. O Tribunal poderá, mediante provocação de um conselheiro e em decisão fundamentada, avocar o inquérito administrativo ou procedimento preparatório de inquérito administrativo, arquivado pela Superintendência Geral, ficando prevento o conselheiro que encaminhou a provocação. Parágrafo 2º. Avocado o inquérito administrativo, o conselheiro relator terá prazo de 30 dias úteis para: inciso 1. Confirmar a decisão de arquivamento da Superintendência Geral, podendo, sem entender necessário, fundamentar sua decisão. Inciso 2. Transformar o inquérito administrativo em processo administrativo,
determinando a realização da instrução complementar, podendo o seu critério solicitar que a Superintendência Geral a realize, declarando os pontos controversos e especificando as diligências a serem produzidas. Parágrafo 3º. Ao inquérito administrativo poderá ser dado tratamento sigiloso, no interesse das investigações a critério do plenário do Tribunal. Artigo 68. O descumprimento dos prazos fixados neste capítulo pela Superintendência Geral, assim como por seus servidores, sem justificativa devidamente comprovada nos autos, poderá resultar na apuração da respectiva responsabilidade administrativa, civil e criminal. Capítulo 4. Do processo administrativo para a imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica. Artigo 69. O processo administrativo, procedimento em contraditório, visa garantir ao acusado a ampla defesa a respeito das conclusões do inquérito administrativo, cuja nota técnica final, aprovada nos termos das normas do CAD, constituirá peça inaugural. Artigo 70. Na decisão que instaurar o processo administrativo, será determinada a notificação do representado para, no prazo de 30 dias, apresentar defesa e especificar as provas que pretende que sejam produzidas, declinando a qualificação completa de até 3 testemunhas. Parágrafo 1º. A notificação inicial conterá o inteiro teor da decisão de instauração do processo administrativo e da representação, se for o caso. Parágrafo 2º. A notificação inicial do representado será feita pelo correio, com aviso de recebimento, em nome próprio ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, ou, não tendo êxito, a notificação postal, por edital publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação no Estado em que resida ou tenha sede, contando-se os prazos da juntada do aviso de recebimento ou da publicação, conforme o caso. Parágrafo 3º. A intimação dos demais atos processuais será feita mediante publicação no Diário Oficial da União, da qual deverá constar o nome do representado e de seu procurador, se houver. Parágrafo 4º. O representado poderá acompanhar o processo administrativo por seu titular e seus diretores ou gerentes, ou por seu procurador, assegurando-se-lhes amplo acesso aos autos no tribunal. Parágrafo 5º. O prazo de 30 dias, mencionado no caput deste artigo, poderá ser dilatado por até 10 dias improrrogáveis, mediante requisição do representado. 1. Considera-se-á revel o representado que, notificado, não apresentar defesa no prazo legal, incorrendo em confissão quanto à matéria de fato contra ele correndo os demais prazos, independentemente de notificação. Parágrafo único. Qualquer que seja a fase do processo, nele poderá intervir o revel, sem direito à repetição de qualquer ato já praticado. Artigo 72. Em até 30 dias úteis após o decurso do prazo previsto no artigo 70 desta lei, a Superintendência Geral, em despacho fundamentado, determinará a produção de provas que julgar pertinentes, sendo-lhe facultado exercer os poderes de instrução previstos nesta lei, mantendo seu sigilo legal quando for o caso. Artigo 73. Em até 5 dias úteis da data de conclusão da instrução processual, determinada na forma do artigo 72 desta lei, a Superintendência Geral notificará o representado para apresentar novas alegações, no prazo de 5 dias úteis. Artigo 74. Em 15 dias úteis contados do decurso do prazo previsto no artigo 73 desta lei, a Superintendência Geral remeterá os autos no processo ao presidente do Tribunal, opinando em relatório circunstanciado pelo seu arquivamento ou pela configuração da infração. Artigo 75. Recebido o processo, o presidente do Tribunal o distribuirá, por sorteio, ao conselheiro relator,
que poderá, caso entenda necessário, solicitar à Procuradoria Federal, junto ao CAD, que se manifeste no prazo de 20 dias. Artigo 76. O conselheiro relator poderá determinar diligências em despacho fundamentado, podendo, a seu critério, solicitar que a Superintendência Geral as realize no prazo assinado. Parágrafo único. Após a conclusão das diligências determinadas na forma desse artigo, o conselheiro relator notificará o representado para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar alegações finais. Artigo 77. No prazo de 15 dias úteis, contado da data de recebimento das alegações finais, o conselheiro relator solicitará a inclusão do processo em pauta para julgamento. Artigo 78. A convite do presidente, por indicação do conselheiro relator, qualquer pessoa poderá apresentar esclarecimentos ao tribunal, a propósito de assuntos que estejam em pauta. Artigo 79. A decisão do tribunal, que em qualquer hipótese será fundamentada quando for pela existência de infração de ordem econômica, conterá, inciso 1, especificação dos fatos que constituam a infração apurada e a indicação das providências a serem tomadas pelos responsáveis para fazê-la cessar. Inciso 2. Prazo dentro do qual devam ser iniciadas e concluídas as providências referidas no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 3. Multa estipulada. Inciso 4. Multa diária em caso de continuidade da infração. Inciso 5. Multa em caso de descumprimento das providências estipuladas. Parágrafo único. A decisão do tribunal será publicada dentro de 5 dias úteis no Diário Oficial da União. Artigo 80. Aplicam-se às decisões do tribunal o disposto na Lei 8.437. Artigo 81. Descumprida a decisão, no todo ou em parte, será o fato comunicado ao presidente do tribunal, que determinará a Procuradoria Federal, junto ao CAD, que providencie sua execução judicial. Artigo 82. O descumprimento dos prazos fixados neste capítulo pelos membros do CAD, assim como por seus servidores, sem justificativa devidamente comprovada nos autos, poderá resultar na apuração da respectiva responsabilidade administrativa, civil e criminal. Artigo 83. O CAD disporá, de forma complementar, sobre o inquérito e o processo administrativo. Capítulo 5. Da medida preventiva. Artigo 84. Em qualquer fase do inquérito administrativo, para apuração de infrações ou do processo administrativo, para imposição de sanções por infrações à ordem econômica, poderá o conselheiro relator ou o superintendente geral, por iniciativa própria ou mediante a provocação do procurador-chefe do CAD, adotar medida preventiva, quando houver indício ou fundado receio de que o representado, direta ou indiretamente, cause ou possa causar ao mercado lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o resultado final do processo. Parágrafo 1º. Na medida preventiva, determina-se a imediata cessação da prática e será ordenada, quando materialmente possível, a reversão à situação anterior, fixando multa diária nos termos do artigo 39 desta lei. Parágrafo 2º. Da decisão que adotar medida preventiva, caberá recurso voluntário ao plenário do tribunal, em 5 dias sem efeito suspensivo. Capítulo 6. Do compromisso de cessação. Artigo 85. Nos procedimentos administrativos mencionados nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 48 desta lei, o CAD poderá tomar do representado compromisso de cessação da prática sob investigação ou dos seus efeitos lesivos, sempre que em juízo de conveniência e oportunidade devidamente fundamentado entender que atende aos interesses protegidos por lei. Parágrafo 1º.
do termo de compromisso deverão constar os seguintes elementos. Inciso 1. A especificação das obrigações do representado no sentido de não praticar a conduta investigada ou seus efeitos lesivos, bem como obrigações que julgar cabíveis. Inciso 2. A fixação do valor da multa para caso de descumprimento total ou parcial das obrigações compromissadas. Inciso 3. A fixação do valor da contribuição pecuniária ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos quando cabível. Parágrafo 2º. Tratando-se de investigação da prática de infração relacionada ou decorrente das condutas previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 36 desta lei, entre as obrigações a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, figurará necessariamente a obrigação de recolher ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos um valor pecuniário, que não poderá ser inferior ao mínimo previsto no artigo 37 desta lei. Parágrafo 4º. A proposta de termo de compromisso de cessação de prática somente poderá ser apresentada uma única vez. Parágrafo 5º. A proposta de termo de compromisso de cessação de prática poderá ter caráter confidencial. Parágrafo 6º. A apresentação de proposta de termo de compromisso de cessação de prática não suspende o andamento do processo administrativo. Parágrafo 7º. O termo de compromisso de cessação de prática terá caráter público, devendo o acordo ser publicado no sítio do CAD em 5 dias, após a sua celebração. Parágrafo 8º. O termo de compromisso de cessação de prática constitui título executivo extrajudicial. Parágrafo 9. O processo administrativo ficará suspenso enquanto estiver sendo cumprido o compromisso e será arquivado ao término do prazo fixado, se atendidas todas as condições estabelecidas no termo. Parágrafo 10. A suspensão do processo administrativo a que se refere o parágrafo 9 deste artigo dar-se-á somente em relação ao representado que firmou o compromisso, seguindo o processo seu curso regular para os demais representados. Parágrafo 11. Declarado o descumprimento do compromisso, o CAD aplicará as sanções nele previstas e determinará o prosseguimento do processo administrativo e as demais medidas administrativas e judiciais cabíveis para sua execução. Parágrafo 12. As condições do termo de compromisso poderão ser alteradas pelo CAD se comprovar sua excessiva onerosidade para o representado, desde que a alteração não acarrete prejuízo para terceiros ou para a coletividade. Parágrafo 13. A proposta de celebração do compromisso de cessação de prática será indeferida quando a autoridade não chegar a um acordo com os representados quanto aos seus termos. Parágrafo 14. O CAD definirá em resolução normas complementares sobre o termo de compromisso de cessação. Parágrafo 15. Aplica-se o disposto no artigo 50 desta lei ao compromisso de cessação da prática. Do Programa de Leniência. Artigo 86. O CAD, por intermédio da Superintendência Geral, poderá celebrar acordo de leniência com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 a 2/3 da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte, inciso 1, identificação dos demais envolvidos na infração e, inciso 2, a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. Parágrafo 1º. O acordo de que trata o caput deste artigo somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. A empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob investigação. Inciso 2. A empresa cesse completamente seu envolvimento na infração noticiada ou sob investigação a partir da data de propositura do acordo.
Inciso 3. A Superintendência Geral não disponha de provas suficientes para assegurar a condenação da empresa ou pessoa física por ocasião da propositura do acordo. E, inciso 4, a empresa confesse sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais até seu encerramento. Parágrafo 2º. Com relação às pessoas físicas, elas poderão celebrar acordos de leniência desde que cumpridos os requisitos do inciso 2, 3, 4 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O acordo de leniência firmado com o CAD por intermédio da Superintendência Geral estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Parágrafo 4º. Compete ao Tribunal, por ocasião do julgamento do processo administrativo, verificado o cumprimento do acordo. Inciso 1. Decretar a extinção da ação punitiva da administração pública em favor do infrator, nas hipóteses em que a proposta de acordo tiver sido apresentada à Superintendência Geral, sem que essa tivesse conhecimento prévio da infração noticiada. Inciso 2. Nas demais hipóteses, reduzir de 1 a 2/3 as penas aplicáveis, observado o disposto no artigo 45 desta lei, devendo ainda considerar na gradação da pena a efetividade da colaboração prestada e a boa-fé do infrator no cumprimento do acordo de leniência. Parágrafo 5. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 4º deste artigo, a pena sobre a qual incidirá o fator redutor não será superior à menor das penas aplicadas aos demais coautores da infração relativamente aos percentuais fixados para a aplicação das multas de que trata o inciso 1 do artigo 37 desta lei. Parágrafo 6º. Serão estendidos às empresas do mesmo grupo, de fato ou de direito, e aos seus dirigentes, administradores e empregados envolvidos na infração os efeitos do acordo de leniência, desde que o firme em conjunto, respeitadas as condições impostas. Parágrafo 7º. A empresa ou pessoa física que não obtiver, no curso de inquérito ou processo administrativo, habilitação para a celebração do acordo de que trata este artigo, poderá celebrar com a Superintendência Geral, até a remessa do processo para julgamento, acordo de leniência relacionado a uma outra infração, da qual o CAD não tenha qualquer conhecimento prévio. Parágrafo 8. Na hipótese do parágrafo 7º deste artigo, o infrator se beneficiará da redução de 1/3 da pena que lhe for aplicável naquele processo, sem prejuízo da obtenção dos benefícios de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo em relação à nova infração denunciada. Parágrafo 9. Considera-se sigilosa a proposta de acordo de que trata este artigo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. Parágrafo 10. Não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem conhecimento de ilicitude da conduta analisada, a proposta de acordo de leniência rejeitada, da qual não se fará qualquer divulgação. Parágrafo 11. A aplicação do disposto neste artigo observará as normas a serem editadas pelo Tribunal. Parágrafo 12. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, o beneficiário ficará impedido de celebrar novo acordo de leniência pelo prazo de 3 anos, contado da data de seu julgamento. Artigo 87. Nos crimes contra a ordem econômica tipificados na Lei 8.137 e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei 8.666 e os tipificados no artigo 288 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, a celebração de acordo de leniência, nos termos desta lei, determina a suspensão do
curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência. Parágrafo único. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o caput deste artigo. Título 7. Do controle de concentrações. Capítulo 1. Dos atos de concentração. Artigo 88. Serão submetidos ao CAD, pelas partes envolvidas na operação, os atos de concentração econômica, em que, cumulativamente, inciso 1, pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado no último balanço faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 400 milhões de reais. Inciso 2. Pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado no último balanço faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 30 milhões de reais. Parágrafo 1º. Os valores mencionados nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão ser adequados simultânea e independentemente por indicação do plenário do CAD, por portaria interministerial dos ministros de Estado, da Fazenda e da Justiça. Parágrafo 2º. O controle dos atos de concentração de que trata o caput deste artigo será prévio e realizado em no máximo 240 dias, a contar do protocolo de petição ou de sua emenda. Parágrafo 3º. Os atos que se subsumirem ao disposto no caput deste artigo não podem ser consumados antes de apreciados, nos termos deste artigo e do procedimento previsto no capítulo 2 do título 6 desta lei, sob pena de nulidade, sendo ainda imposta multa pecuniária de valor não inferior a 60 mil reais, nem superior a 60 milhões de reais, a ser aplicada nos termos da regulamentação, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do artigo 69 desta lei. Parágrafo 4º. Até a decisão final sobre a operação, deverão ser preservadas as condições de concorrência entre as empresas envolvidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Serão proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação da concorrência, em parte substancial de mercado relevante, que possa criar ou reforçar uma posição dominante, ou que possam resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços, ressalvado o disposto no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 6º. Os atos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo poderão ser autorizados desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos. Inciso 1. Cumulada ou alternativamente. A linha A. Aumentar a produtividade ou a competitividade. A linha B. Melhorar a qualidade de bens ou serviços. Ou a linha C. Propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico. E, inciso 2. Sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes. Parágrafo 7º. É facultado ao CAD, no prazo de 1 ano a contar da respectiva data de consumação, requerer a submissão dos atos de concentração que não se enquadrem no disposto deste artigo. Parágrafo 8º. As mudanças de controle acionário de companhias abertas e os registros de fusão, sem prejuízo da obrigação das partes envolvidas, devem ser comunicados ao CAD pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e pelo Departamento Nacional do Registro do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, respectivamente, no prazo de 5 dias úteis para, se for o caso, ser examinados. Parágrafo 9. O prazo mencionado no parágrafo 2º deste artigo somente poderá ser dilatado. Inciso 1. Por até 60 dias, improrrogáveis, mediante requisição das partes envolvidas na operação, ou, inciso 2, por até 90 dias, mediante decisão fundamentada do tribunal, em que sejam especificados as razões para a extensão
o prazo da prorrogação, que será não renovável, e as providências cuja realização seja necessária para o julgamento do processo. Artigo 89. Para fins de análise do ato de concentração apresentado, serão obedecidos os procedimentos estabelecidos no capítulo 2 do título 6 desta lei. Parágrafo único. O CAD regulamentará, por meio de resolução, análise prévia de atos de concentração realizados, com o propósito específico de participação em leilões, licitações e operações de aquisição de ações por meio de oferta pública. 90. Para os efeitos do artigo 88 desta lei, realiza-se um ato de concentração quando, inciso 1, duas ou mais empresas anteriormente independentes se fundem. 2. Uma ou mais empresas adquirem direta ou indiretamente, por compra ou permuta de ações, cotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer outra meio ou forma ou controle ou partes de uma ou outras empresas. Inciso 3. Uma ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas. Inciso 4. Duas ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture. Parágrafo único. Não serão considerados atos de concentração, para os efeitos do disposto no artigo 88 desta lei, os descritos no inciso 4 do caput, quando destinados às licitações promovidas pela administração pública direta e indireta e aos contratos delas decorrentes. Artigo 91. A aprovação de que trata o artigo 88 desta lei poderá ser revista pelo Tribunal de ofício ou mediante provocação da Superintendência Geral, se a decisão for baseada em informações falsas ou enganosas prestadas pelo interessado, se ocorrer o descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas ou não forem alcançados os benefícios visados. Parágrafo único. Na hipótese referida no caput desse artigo, a falsidade ou enganosidade será punida com multa pecuniária, de valor não inferior a R$60.000, nem superior a R$6.000.000, a ser aplicada na forma das normas do CAD, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do artigo 67 desta lei, e da adoção das demais medidas cabíveis. Capítulo 2. Do acordo em controle de concentrações. Capítulo 8. Título 8. Da execução judicial das decisões do CAD. Capítulo 1. Do progresso. Artigo 93. A decisão do plenário do tribunal, cominando multa ou impondo obrigação de fazer ou não fazer, constitui título executivo extrajudicial. Artigo 94. A execução que tenha por objeto exclusivamente a cobrança de multa pecuniária será feita de acordo com o disposto na Lei 130. Artigo 95. Na execução que tenha por objeto, além da cobrança de multa, o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou determinada providência que assegure o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. A conversão da obrigação de fazer ou não fazer em perdas e danos somente será admissível se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos far-se-á sem prejuízo das multas. Artigo 96. A execução será feita por todos os meios, inclusive mediante intervenção na empresa, quando necessária. Artigo 97. A execução das decisões do CAD será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do executado à escolha do CAD. Artigo 98. O oferecimento de embargos ou ajuizamento de qualquer ação que vise a desconstituição do título executivo não suspenderá a execução se não for garantido o juízo no valor das multas aplicadas, para que se garanta o cumprimento da decisão final proferida nos autos, inclusive no que tange à multa diária. Parágrafo 1º.
Para garantir o cumprimento das obrigações de fazer, deverá o juiz fixar caução idônea. Parágrafo 2º. Revogada a liminar, o depósito do valor da multa converter-se-á em renda do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Parágrafo 3º. O depósito em dinheiro não suspenderá a incidência de juros de mora e atualização monetária, podendo o CAD, na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, promover a execução para a cobrança da diferença entre o valor revertido do Fundo de Defesa de Direitos Difusos e o valor da multa atualizado, com acréscimos legais, como se sua exigibilidade do crédito jamais tivesse sido suspensa. Artigo 99. Em razão da gravidade da infração da ordem econômica e havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ainda que tenha havido o depósito das multas e prestação de caução, poderá o juiz determinar a adoção imediata, no todo ou em parte, das providências contidas no título executivo. Artigo 100. No cálculo do valor da multa diária, pela continuidade da infração, tomar-se-á como termo inicial a data final fixada pelo CAD, para a adoção voluntária das providências contidas em sua decisão, e como termo final o dia do seu efetivo cumprimento. Artigo 101. O processo de execução em juízo das decisões do CAD terá preferência sobre as demais espécies de ação, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Da intervenção judicial. Artigo 102. O juiz decretará a intervenção na empresa quando necessária para permitir a execução específica, nomeando o interventor. Parágrafo único. A decisão que determinar a intervenção deverá ser fundamentada e indicará clara e precisamente as providências a serem tomadas pelo interventor nomeado. Artigo 103. Se dentro de 48 horas o executado impugnar o interventor por motivo de inaptidão ou inidoneidade, feita a prova da alegação em 3 dias, o juiz decidirá em igual prazo. Artigo 104. Sendo a impugnação julgada procedente, o juiz nomeará novo interventor no prazo de 5 dias. Artigo 105. A intervenção poderá ser revogada antes do prazo estabelecido, desde que comprovado o cumprimento integral da obrigação que a determinou. Artigo 106. A intervenção judicial deverá restringir-se aos atos necessários ao cumprimento da decisão judicial, que a determinar, e terá duração máxima de 180 dias, ficando o interventor responsável por suas ações e omissões, especialmente em caso de abuso de poder e desvio de finalidade. Parágrafo 1º. Aplica-se ao interventor, no que couber, o disposto nos artigos 153 a 159 da Lei 6.404. Parágrafo 2º. A remuneração do interventor será arbitrada pelo juiz, que poderá substituí-lo a qualquer tempo, sendo obrigatória a substituição quando incorrer em insolvência civil, quando for sujeito passivo ou ativo de qualquer forma de corrupção ou prevaricação, ou infringir quaisquer de seus deveres. Artigo 107. O juiz poderá afastar de suas funções os responsáveis pela administração da empresa, que comprovadamente obstarem o cumprimento de atos de competência do interventor, devendo eventual substituição dar-se na forma estabelecida no contrato social da empresa. Parágrafo 1º. Se, apesar das providências previstas no caput deste artigo, um ou mais responsáveis pela administração da empresa persistirem em obstar à ação do interventor, o juiz procederá na forma do disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Se a maioria dos responsáveis pela administração da empresa recusar colaboração ao interventor, o juiz determinará que este assuma a administração total da empresa. Artigo 108. Compete ao interventor, inciso 1, praticar ou ordenar que sejam praticados os atos necessários à execução. Inciso 2, denunciar ao juiz quaisquer irregularidades
praticadas pelos responsáveis pela empresa e das quais venha a ter conhecimento. Inciso 3. Apresentar ao juiz relatório mensal de suas atividades. Artigo 109. As despesas resultantes da intervenção correrão por conta do executado contra quem ela tiver sido decretada. Artigo 110. Decorrido o prazo da intervenção, o interventor apresentará ao juiz relatório circunstanciado de sua gestão, propondo a extinção e o arquivamento do processo ou pedindo a prorrogação do prazo na hipótese de não ter sido possível cumprir integralmente a decisão exequenda. Artigo 111. Todo aquele que se opuser ou obstaculizar a intervenção ou cessada esta, praticar quaisquer atos que direta ou indiretamente anulem seus efeitos, no todo ou em parte, ou desobedecer às ordens legais do interventor, será, conforme o caso, responsabilizado criminalmente por resistência, desobediência ou coação no curso do processo, na forma dos artigos 329, 330 e 344 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal. Título 9. Disposições finais e transitórias. Artigo 113. Visando a implementar a transição para o sistema de mandatos não coincidentes, as nomeações dos conselheiros observarão os seguintes critérios de duração dos mandatos nessa ordem. Inciso 1. 2 anos para os primeiros 2 mandatos vagos. Inciso 2. 3 anos para o terceiro e o quarto mandatos vagos. Parágrafo 1º. Os mandatos dos membros do CAD e do procurador-chefe em vigor na data de promulgação desta lei serão mantidos e exercidos até o seu término original, devendo as nomeações subsequentes à extinção desses mandatos observar o disposto nesse artigo. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, o conselheiro que estiver exercendo o seu primeiro mandato no CAD, após o término de seu mandato original, poderá ser novamente nomeado no mesmo cargo, observado o disposto no inciso 1 e 2 do caput desse artigo. Parágrafo 3º. O conselheiro que estiver exercendo o seu segundo mandato no CAD, após o término de seu mandato original, não poderá ser novamente nomeado para o ciclo subsequente. Parágrafo 4º. Não haverá recondução para o procurador-chefe que estiver exercendo o mandato no CAD, após o término de seu mandato original, podendo ele ser indicado para permanecer no cargo na forma do artigo 16 desta lei. Artigo 115. Aplicam-se subsidiariamente aos processos administrativo e judicial previstos nesta lei as disposições das leis 5.869, Código de Processo Civil, 7.347, 8.078, 9.784. Artigo 116. O artigo 4º da Lei 8.137 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, inciso 1. Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Inciso 2. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando, a linha A fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas, a linha B, ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas, a linha C, ao controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 117. O caput e o inciso 5 do artigo 1º da Lei 7.347 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, inciso 5, por infração de ordem econômica. Artigo 118. Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta lei,
o CAD deverá ser intimado para querer intervir no feito na qualidade de assistente. Artigo 119. O disposto nesta lei não se aplica aos casos de dumping e subsídios de que tratam os acordos relativos à implementação do artigo 6º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, promulgados pelo Decreto 93.941, 93.962, de 16 e 22 de janeiro de 87, respectivamente. Artigo 121. Ficam criados, para exercício na Secretaria de Acompanhamento Econômico e prioritariamente no CAD, observadas diretrizes e quantitativos estabelecidos pelo órgão supervisor da carreira, 200 cargos especialistas em políticas públicas e gestão governamental, integrantes da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental, para o exercício das atribuições referidas no artigo 1º da Lei 7.834, a serem providos gradualmente, observados os limites e a autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. Ficam transferidos para o CAD os cargos pertencentes ao Ministério da Justiça, atualmente alocados no Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico, bem como o da 6 do Secretário de Direito Econômico. Artigo 122. Os órgãos do SBDC poderão requisitar servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional para neles ter exercício independentemente do exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo único. Ao servidor requisitado na forma deste artigo são assegurados todos os direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem, considerando-se o período de requisição para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo que ocupe no órgão ou entidade de origem. Artigo 123. Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão fixará o quantitativo ideal de cargos efetivos ocupados a serem mantidos, mediante lotação, requisição ou exercício, no âmbito do CAD e da Secretaria de Acompanhamento Econômico, bem como fixará cronograma para que sejam atingidos os seus quantitativos, observadas as dotações consignadas nos orçamentos da União. Artigo 124. Ficam criados no âmbito do Poder Executivo Federal, para alocação ao CAD, os seguintes cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores das 2. Cargos de natureza especial, NES de Presidente do CAD e Superintendente-Geral do CAD, 7 das 6, 16 das 4, 8 das 3, 11 das 2 e 21 das 1. Artigo 125. O Poder Executivo disporá sobre a estrutura regimental do CAD, sobre as competências e atribuições, denominação das unidades e especificações dos cargos, promovendo a alocação nas unidades internas da autarquia, dos cargos em comissão e das funções gratificadas. Artigo 126. Ficam extintos, no âmbito do Poder Executivo Federal, os seguintes cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, das e funções gratificadas. Função gratificada, 3 das 5, 2 FG1 e 16 FG3. Artigo 127. Ficam revogados a Lei 9.781 e os artigos 5º e 6º da Lei 8.137, os artigos 1º a 85 e 88 a 93 da Lei 8.884. Artigo 128. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial.